Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus venha sobre a vida de cada um de vocês, amém? Que vocês possam ser abençoados nesse dia glorioso que Deus nos deu, vocês possam receber a presença dEle através dessa palavra. A devocional é o alimento diário, né? Que Deus nos envia todos os dias, o maná que desce do céu. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra todos os dias, ouvir, meditar, ler a palavra, para que o nosso espírito seja fortalecido pela palavra poderosa de Deus. E a devocional se encontra aqui no livro de Salmos, o capítulo 25 e o versículo 4 e 5, que vai dizer assim: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Amém? Aqui é uma oração que o salmista Davi está fazendo a Deus, né? O título é Confiança de Davi na Oração. Davi sempre fazia oração e louvores a Deus, né? Entregando tudo nas mãos dele, confiando em Deus e sempre buscando saber qual era a vontade de Deus sobre a vida dele, né? Isso nos passa um grande ensinamento e nos passa uma reflexão, né? Que nós devemos buscar a Deus não pelo que Ele pode nos dar, não só pelas coisas, pelas bênçãos que Ele pode nos dar, mas para que a gente busque a Ele para saber qual o caminho que Ele quer para nós. É esse o nosso dever como filhos de Deus, como cristãos, é buscar a Deus para que Ele nos mostre o caminho que Ele quer para nós. Mas infelizmente muitas pessoas buscam a Deus, até muitos cristãos só querem saber das coisas que Deus pode lhes dar, lhes oferecer. Só vê Deus como se fosse um Papai Noel, né? Que só possa lhe dar presentes e mais presentes o tempo inteiro, né? Só pede coisas e nunca busca nem procura conhecer qual é a vontade de Deus para as suas vidas, né? E Deus quer de nós relacionamento. Se nós nos achamos, se nós somos filhos de Deus, nós temos que buscar relacionamento com Ele. Nós devemos buscar intimidade, e conforme nós vamos buscando a Deus, nós vamos conhecendo qual é a vontade dele para as nossas vidas, né? Nós vamos nos aprofundando mais no conhecimento da palavra de Deus, vamos conhecendo a Ele e Ele vai nos mostrar sempre, vai nos direcionar sempre o que Ele quer de nós. Davi sempre fazia isso, Davi sempre buscava a vontade de Deus para a sua vida. Ele era um homem de guerra, né? Um homem de lutas, mas ele sempre buscava o direcionamento de Deus. Ele não saía nas batalhas sem perguntar a Deus o que ele deveria fazer. E Deus estava sempre com ele, direcionando os passos e os caminhos de Davi. É isso que ele quer de nós também, né? Essa palavra não foi escrita aqui à toa. Ela foi escrita para que nós pudéssemos viver através dela e sermos guiados por ela, porque Ele deixou ela para que a gente pudesse descobrir as verdades e vivêssemos os caminhos que Deus quer para nós. Então nós devemos buscar a vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Então se a gente buscar em conhecer a Deus, em prosseguir em conhecer a Ele, Ele vai sempre nos direcionar no que Ele quer para nós. Basta a gente se dispor, buscá-lo de todo o coração. E aqui fala, né, que nós devemos ser guiados pelas veredas da verdade. Deus, quando a gente busca Ele, Ele vai nos guiar sempre pelo caminho da verdade, porque Ele é a própria verdade. Ele é o caminho que nos conduz ao céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o que fala a palavra. Então, se nós andamos em Cristo, nós estamos guiados pela verdade que é Jesus Cristo. Então, nós vamos viver para louvor e para a glória de Deus. E aqui fala que Ele é o Deus da nossa salvação. Davi fala, Ele é o Deus da minha salvação. Nós devemos estar nele, esperando nele todos os dias. Quando a gente entrega a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos por Ele. Ele nos encontra, né?
Ele nos dá nova vida, Ele nos dá salvação e a nossa vida tem que ser esperando por Ele todos os dias, como o salmista vivia, né? Esperando por Deus todos os dias. Nós devemos viver a nossa vida esperando pelo nosso amado Jesus, porque Ele breve virá buscar o seu povo. A nossa vida aqui na terra é passageira, né? Mas nós vamos viver uma eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que buscam andar na verdade, todos aqueles que se dedicam a viver a verdade, a fazer a vontade de Deus, a buscar a vontade de Deus, né? Todas as pessoas irão morar com o nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre, porque Ele é a verdade que nos conduz até o céu. Não existe outro caminho que te leve até o céu. Não existe outra verdade. A única verdade é Cristo e basta. Não existem outros caminhos, é só Jesus. Tem pessoas que têm promessas de Deus na sua vida, Deus já falou, Deus já mostrou, mas infelizmente tem pessoas que vivem enganadas pelas coisas do mundo. Elas preferem seguir o seu próprio coração, elas preferem seguir o seu próprio caminho, ao invés de seguir o caminho que Deus quer para ela. Tem tantas pessoas que sonham e almejam ver Deus falar com elas, Deus mostrar o que Ele quer para elas e Deus não mostra. E tem pessoas que têm esse privilégio de Deus falar, de Deus mostrar o que Ele quer para elas, mas muitas pessoas, infelizmente, tem pessoas que fecham o coração para isso e preferem seguir os seus próprios caminhos, preferem viver os seus próprios passos e acabam sofrendo, se frustrando, porque não vivem o que Deus preparou para elas. Deus tem um caminho lindo e perfeito para cada pessoa. Mas para isso, basta nós vivermos na verdade dele, basta a gente renunciar o nosso eu todos os dias, porque viver para Cristo é renúncia. Não tem essa de viver para Cristo e viver da mesma forma que vivia antes. Não tem como você se encontrar com a verdade e viver na mentira. Não tem como você encontrar a justiça de Deus e viver na injustiça. Não tem como. Não tem como você viver na falsidade quando você encontra o verdadeiro, que é Cristo. Não existe isso. Quando a gente tem um encontro real com Cristo, a gente não vai querer mais fazer nada dessas coisas. A gente vai querer viver na verdade. A gente vai querer viver na luz. A gente não vai estar mais em trevas. A nossa vida de trevas é passado, a nossa vida agora é de luz, porque é guiada pelo nosso Senhor Jesus Cristo e Ele quer que nós sejamos luz na vida do nosso próximo também. Então a nossa vida, a nossa confiança, o nosso esperar deve ser em Deus, pois Ele é que sabe o melhor para nós. A gente deve ter os nossos passos conduzidos por Deus, guiados por Ele, vivendo na verdade. Mas você pode dizer, mas eu não sei o que Deus quer para nós. Busque na palavra de Deus. Se você se dedicar a conhecer a palavra de Deus, pode ter certeza que Deus vai mostrar o caminho para você, porque a palavra de Deus mostra a nossa vida, mostra o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Quando a gente lê a palavra, nós vamos descobrir essa verdade sobre nós. Então nós vamos saber o que Deus quer para nós. A gente vai saber qual o caminho que Ele quer que a gente siga, como é que a gente vive, porque a Bíblia ensina todas essas coisas, como a gente viver em sociedade, como a gente viver na família, como a gente viver no trabalho. Ela nos ensina tudo, como a gente viver na igreja. Então a Bíblia é completa, porque é uma carta que o nosso Pai deixou para os seus filhos, para que a gente pudéssemos ser conduzidos por ela. Deus nos ama tanto que Ele não quis nos deixar aqui na terra à toa, não. Ele deixou a palavra dEle, a verdade dEle, para todos aqueles que descobrissem essa verdade e fossem guiados por ela, né? Ele deixou essa carta, esse presente tão poderoso que é a palavra de Deus. E quando a gente se dedica e realmente quer conhecer a Deus e quer viver para Ele, o Espírito Santo vai nos conduzindo, Ele passa a morar em nossos corações e Ele vai conduzindo os nossos passos, né? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, e Ele vai passar a conduzir e guiar os nossos passos. Basta a gente estar disposto a querer viver o que Deus quer para nós. Viva os caminhos do Senhor, busque os caminhos do Senhor e pode ter certeza que Ele vai guiar os seus passos e vai fazer a sua vida
totalmente transformada, totalmente restaurada, né? Ele vai guiar os seus passos, ele vai lhe dar uma linda história, a história de luz, a história de salvação, que é o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez para nós. Ele pagou um preço caríssimo, tudo isso para que nós pudéssemos ser salvos, tudo isso para que a gente pudesse ter vida eterna com Ele. E Ele vai guiar os nossos passos. E é maravilhoso viver debaixo da proteção de Deus, debaixo da direção dEle. Ele guia os nossos passos, Ele guia os nossos caminhos. Ele não nos deixa faltar nada, porque Ele é um Pai que cuida das necessidades dos seus filhos. Amém? Então é maravilhoso viver o que Deus quer para nós. Que a nossa confiança seja nele, que a nossa vida seja para Ele e que a gente viva esperando Ele, porque Ele está vindo nos buscar e não vai tardar, né? É só a gente ver as coisas que estão acontecendo aí no mundo, né? Então que a gente viva para louvar a Deus e para viver para Ele, que Ele vai guiar os nossos passos, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. No precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, fique que eu vou orar por você, amém? Deus abençoe a todos.